Fala um pouquinho mais para me dar antecipação. A ansiedade é o maior sinal que você está fora de um propósito. Frutos não amadurecem da noite pro dia. Todo sucesso prematuro gera homens mimados. A antecipação, ela pode roubar o governo de você. Entende? Então assim, o pai pode deixar duas coisas pro filho: a herança e o legado. Qual a diferença da herança pro legado? A herança é o que você deixa para alguém, o legado é o que você deixa em alguém. Eu posso estar tendo herança, mas não tendo legado. Porque as pessoas podem brigar pela herança, as pessoas podem roubar a sua herança, mas não tem como tocar no seu legado. A herança é o que você constrói com a sua habilidade, mas o legado é o que você constrói com o seu coração. Entende? As pessoas vão lembrar de você não pela sua herança, mas pelo seu legado. Então, quando você antecipa, você pode estar forçando um amadurecimento. Ele pegou a herança, não sei quanto que o pai deu a ele, mas é engraçado, eu admiro o pai dele que não reteve, porque o pai entendeu o direito do filho, já que você quer. Ou seja, o pai pode estar te dando coisas que você está pedindo agora, mas que você não está pronto para governar amanhã. Entende? Porque toda bênção tem um peso, né? Toda entrega do pai tem um peso. Só que a questão é saber se você tem maturidade para suportar o peso que você está querendo. Tem um texto lá de Lucas que os discípulos saíram para pescar, passaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Quando eles voltaram para a praia, Jesus entrou no barco deles e eles voltaram para o mesmo lugar da decepção. Só que agora, primeira vez eles foram sozinhos, segunda vez Jesus voltou com eles. Jesus virou e falou assim: lança a rede. Mas eles lançaram a rede a noite inteira. Aí eu imagino Jesus: a primeira vez que vocês lançaram eu não estava, agora eu estou. Uma coisa é lançar a rede sem ele, outra coisa é lançar a rede com ele. Quando eles lançaram a rede, que puxaram, veio um monte de peixe, a Bíblia diz que a rede começou a rasgar. Por que a rede começou a rasgar? É porque eles queriam uma grande pesca, mas não tinha estrutura para suportar o peso dela. Então, nós começamos a nos perder quando nós recebemos coisas que nós não estamos preparados para aquilo. Entende? Então, todas as vezes que Deus traz algo para sua vida, não é para te dividir, é para te completar. Se Deus está trazendo algo para a sua vida, tem um propósito muito extraordinário nisso. E eu preciso entender, porque senão eu posso estar recebendo coisas eternas, mas viver como se fosse coisas momentâneas. Não confunde. Existem coisas que Deus dá para você hoje que não é só para você viver só hoje, né? A herança era para aquele cara viver a vida inteira. Ele gastou ela em questão de... Animal. Cara, agora como que você entende, né, essa questão de que as pessoas olham para essa parábola, né, e a gente é obrigado a entender. A gente é obrigado a se esforçar para entender. Porque na teoria é bonito, na prática é muito difícil. Porque se você se coloca na posição do filho que não saiu da casa do pai, é difícil também, porque você pensa: caramba, cara, ele fez um monte de besteira, ele tá aqui na festa e eu não. Por outro lado, você pensa: caramba, mas alguém que ama a sua família deve estar feliz com a volta do filho ou com a volta do irmão, né? Como você entende essa questão de quem, digamos assim, sempre errou e é acolhido, e alguém que, entre aspas, nunca errou, mas também nunca recebeu o que o outro que errou recebeu? Porque a Bíblia, ela diz, né, de alguma forma, que em alguma passagem, Jackson, me ajuda nisso, mas que quem erra e volta tem mais mérito, se eu não me engano, do que quem nunca errou, não é? Exatamente. Não tem um conceito desse? Como que você entende isso, cara? Então, a gente vê que, tipo assim, qual o mérito do pai fazer uma celebração pelo filho? Pelo simples fato dele reconhecer e ter o arrependimento. Isso, arrependimento. Ele arrependeu. Porque todo carro tem a marcha ré, né? Sabe o que eu acho top? Porque ele perdeu a herança, perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, mas uma coisa ele não perdeu: o caminho de volta para casa. O caminho é mais importante que o destino. Você pode saber do destino, mas se você não conhecer o caminho, você nunca vai chegar lá. Então a questão não é saber se o caminho é longo, a questão é saber se o caminho é certo. Agora, eu como irmão preciso entender que Deus não tem filhos prediletos, entende? Mas quando mais você se arrepende e você se entrega à paternidade, você recebe coisas eternas, coisas preciosas. Então, o irmão simplesmente está numa sala de aula e ele vai ter que aprender a lição que o outro irmão está ensinando para ele. Ao invés dele celebrar o retorno, poxa, ele fica tão invocado, Negro, que ele fala assim com o pai: esse teu filho. Ele não fala meu irmão. Ele fala esse teu filho. Porque ele ficou chateado só porque o pai fez uma festa e deu um bezerro cevado, que era um bezerro de 7 anos.
Ou seja, eu sempre estive contigo, sempre fui fiel a ti, nunca errei. E agora esse meu irmão, esse teu filho, né? Ou seja, então ele estava chateado porque o pai fez um banquete para ele. Se eu não aprender a celebrar as suas vitórias, eu não estou pronto para as minhas conquistas. Deus é capaz de prosperar você só para instigar em mim coisas que estavam paradas. Deus pode usar o seu sucesso para apertar um start em mim, cara. Entende? Ele é capaz de fazer com que você seja promovido para me arrancar da minha zona de conforto. O irmão não entendeu a lição. Por quê? A questão não tem a ver se o irmão está recebendo o bezerro ou se o irmão está recebendo a festa. A questão é saber se o irmão está de volta. A mesa está completa. Estou trazendo ele de volta para a comunhão. Ele não está só. E detalhe, ele se afastou do pai, mas o pai nunca se afastou dele. Porque você pode estar longe, ele continua sendo pai, né? Cara, agora, como é forte a questão do foco, né? Porque quando o irmão volta, o irmão que estava lá, ele estava mais focado no que ele não ganhou do que no que ele tinha acabado de receber. Sim. Porque, né, assim, ele estava focando no que o outro recebeu. Sim. E ao fazer isso, ele não estava focando, ou ele esqueceu de tudo que ele recebeu até aqui, incluindo ter a sua família restaurada de volta, né? Então, assim, se você foca em algo bom, você vai vibrar numa energia muito diferente. E você, como consequência, você vai acabar até tendo uma vida mais próxima de Deus e mais feliz, eventualmente. Mas quando você foca no ruim, você acaba pagando um preço alto por isso, né? Porque mesmo tendo tudo, você morre como se nunca tivesse tido nada, né? Então, assim, do que vale? E aí eu fico pensando, quem tava mais perdido, né? Porque, porque um irmão, ele tava perdido no aberto. E o outro irmão tava perdido no secreto, né? Ambos estavam perdidos. Mas aquele que demonstrou para todos que estava perdido se arrependeu. Sim. E aquele que achava que não estava perdido, pelo não arrependimento, acabou, cara, sofrendo as consequências, né? Verdade. Então, todos estavam perdidos, né? Menos o pai, que estava sempre próximo de ambos. Um estava perdido lá de fora e o outro estava perdido lá de dentro. E uma coisa sobre a questão da celebração é que quem não pode celebrar o retorno do irmão não pode ser chamado de irmão, né? Porque a mesa da paternidade, quando esse filho pródigo sai de casa, a Bíblia diz que ele gastou tudo, absolutamente. Ou seja, ele não tinha governo sobre aquilo que recebeu. Então ele começa porque decisões definem destinos. Destinos são definidos por decisões. A questão não é saber se você tem muitas sementes, a questão é saber se você dá destino para cada uma delas. Se você não souber direcionar o que você recebeu, você se perde. Então, ele saiu, foi gastando tudo que tinha, que a vida não é só hoje, né? Existe 2 dias no ano que você não pode produzir nada. O ontem que é passado e o amanhã que é futuro. Você só pode produzir hoje. Você pode planejar para amanhã, mas produção começa agora. E aí, depois que ele gasta tudo, ele vai tentar recomeçar a vida. Só que onde ele está querendo recomeçar a vida? Não é perto do pai. É perto de um homem que tinha muitos porcos. E para o judeu, porco é sinal de maldição. O judeu não come carne de porco. O que eu aprendo? Que essa distância dele do pai fez ele aproximar dos porcos. Lugar de maldição. E aí o texto diz que ele começa a trabalhar para um cara. Eu não sei se ele vai receber salário. E aí a Bíblia diz que ele desejou comer da comida dos porcos. Ele não comeu, mas desejou. E o que é o desejo? É você aplacar toda a sua vontade, todo o seu ego. Simplesmente não querer. Você já viu porco comer na mesa, negro? Não. Porco não come na mesa. Porco come no chão. E filho? Filho não come no chão. Filho come na mesa. Qual é a ideia do inimigo? Te arrancar da mesa para fazer você comer no chão. Qual é a ideia do pai? Te arrancar do chão para fazer você voltar a comer na mesa. Uau. Ou seja, você está no lugar errado. Então, como eu não posso produzir? Você não pode produzir quando você é a pessoa certa querendo fluir no lugar errado. Deus não te chamou para funcionar, Deus te chamou para fluir. Nem tudo que funciona flui, mas tudo que flui funciona. Ele estava querendo comer da comida dos porcos. Sabe o que é o mais profundo aqui? É que não eram os porcos que estavam no ambiente dele, mas era ele que estava no ambiente dos porcos. Entende? Ou seja, o problema não é você estar no lugar, o problema é quando o ambiente está em você. Não permita que o ambiente que está em sua volta contamine o seu interior, mas permita que aquele que transformou o seu interior contagie o ambiente onde você está inserido. Ele está no meio dos porcos, mas não se tornou um. É o que você leu aí. E caindo em si,
Ele não caiu nos outros, caiu em si. Caraca. Tava lendo uma pequena parte dessa parábola, diz assim, ó, depois de ter gasto tudo, ou seja, ele pegou essa herança, aí ele foi pra cidade, ou seja, ele foi pra longe de casa, não é? É o que você falou, foi buscar essa liberdade, né? Esse viver talvez longe dos princípios hoje da família, foi extravasar, foi falar o que o mundo diz que deve ser feito, ele foi pra cidade. E aí quando ele volta, o irmão diz sobre as prostitutas, etc. Ou seja, ele foi se entregar aos prazeres da carne, foi o que aconteceu. Só que diz o seguinte, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Então o problema não foi só ele ter gasto tudo, é que junto dessa besteira que ele fez, veio uma grande crise. E geralmente na nossa vida, eu vejo que a gente é muito ruim em calcular os piores cenários possíveis para nossa vida. Então eu vejo que a pessoa que ela gasta todo o dinheiro dela, ela pensa assim, tudo bem se eu gastar esse dinheiro aqui, porque eu posso fazer de novo. Mas ela nunca contabiliza que quando ela gasta todo o dinheiro dela, pode vir uma crise ao mesmo tempo. E ela pode sair do buraco que sozinha ela nunca vai conseguir sair. E aí, isso daqui é catastrófico, mas às vezes é o que vai te aproximar de Deus, né? Quando você não tem outra opção, a sua única opção é recorrer ao Pai de fato, né? E esse é um caminho certo. Mas o ponto que eu queria ressaltar aqui é sobre riscos. É sobre as pessoas, elas não conseguirem dimensionar bem o risco, o pior cenário. Mas ao mesmo tempo que a gente também não consegue imaginar qual que é o melhor cenário possível. Então a gente precisa ser prudente na nossa vida. Sim. Né? E é o que ele não foi. E até em Provérbios, quando a gente lê o primeiro capítulo de Provérbios, diz que pros jovens, né, a recomendação para os jovens não é sabedoria, por exemplo, não é inteligência, é uma única palavra, prudência, cara. E ele era jovem, só que um jovem com grana, sem maturidade, no final das contas ele só precisa de uma coisa, prudência, e é o que ele não tinha. Estão abertas as inscrições para a primeira turma de pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia com Rodrigo Silva. Nessa pós-graduação inédita que eu farei, o Rodrigo Silva vai guiar você na descoberta dos mistérios e ensinamentos da Bíblia. Ele vai usar ferramentas como a arqueologia e a historiografia. Assim você vai aprender a interpretar os textos sagrados no contexto histórico e cultural que eles foram escritos. E você vai receber vários bônus, tá? Primeiro, você vai receber a assinatura completa da plataforma de conteúdo Bíblia comentada por 12 meses. Segundo, você vai fazer parte de um grupo de Telegram para os nossos alunos se conhecerem. Em terceiro, o aluno que mais contribuir com as discussões no grupo de Telegram vai ganhar uma viagem de graça para Israel junto com o Rodrigo Silva. Então, se empenha lá, tá? E o melhor de tudo, a gente tem um desconto que pode chegar em até 57%, que é exclusivo para o lançamento dessa primeira turma. E só quem se inscrever ainda nessa turma tem esse desconto e ele não vai mais acontecer, tá bom? Link tá na descrição, QR Code tá na tela. Espero que você faça parte dessa turma e também espero que você aproveite esse podcast.